colocado. Então ele volta lá, as fresas vão ler o material. E isso leva em torno de 1 minuto. Consigo colocar um bloco usado aí? Sim. Se tiver espaço, vai. Dependendo do que você... dependendo do que você tem de tamanho de bloco ainda para ser usinado. Tá? Mas dá para fazer sim. Ela mede o tamanho do bloco ou é no software? É nesse momento que ela mede o tamanho do bloco. Tá? Mas você tem que dizer no software que você está colocando o tamanho C14. Você não vai falar que está um C14 usado. Ela vai medir os lados do bloco. Então, se... Mentalmente tem que posicionar onde existe bloco. Com certeza. Nesses blocos pequenos é muito difícil você conseguir aproveitar. Tá? Quase impossível. Num bloco maior, tem vezes que você consegue aproveitar. Tá? É que nem a guia, não sei se quando você estava online lá, você assistiu. Eu, de um bloco de guia, eu fiz 2 guias no mesmo bloco. Tá? Então, ó, ele já leu e identificou lá na máquina ó, que eu tenho Celtra Duda, Dentsply Cirona, C14, LT-BL2. Ok? Então isso... Ups, não quero trocar nada. Vou voltar aqui. Pronto, tá lá. Tá? As fresas, qual é a porcentagem de utilização das fresas, então não preciso trocar nada. E aí aqui no meu, quer botar para cá para você poder ver? Ó? Pode ser, vamos lá. Que é para não ter que trocar. Sim, senhor. Aí, o que a gente vai fazer, ó, pouquinho mais pra cá. ele identificou na tela aqui que a Prime 1000 está pronta, ou seja, eu já coloquei um bloco, eu posso fresar. Ok? Ó, o tamanho... Então, se eu falar Espera um pouquinho. que esse bloco aqui é diferente, se num material tivesse um tamanho 16, 14, eu, na realidade, teria que falar certo. Se eu falasse que é 16 e eu botar o 14 lá, vai dar erro. Tá? Então é nessa hora que, dependendo da quantidade de material que sobrou nesse bloco, você vai conseguir ou não utilizar esse bloco 2 vezes. Tem que diminuir ele aí. Isso. Não, tem que diminuir não, você tem que falar qual é o correto. Tá? Então, mesmo tendo tirado um pouco na parte superior, ele vai conseguir ler que o tamanho lateral desse bloco ele ainda é o C14 e ele começa a utilizar e usinar. Antigamente dava para pôr várias ao mesmo tempo. Dava. Você até pode, por exemplo, você pegar 2 facetas, né? Se você quiser colocar uma alinhada com a outra, você consegue. O problema é que o sprue da segunda vai ficar, né, eu posso até girar a face bucal aqui, mas a segunda vai ficar conectada. Então vai pegar a bucal e a parte interna. Então a sua adaptação não vai ser legal. Tá? 2 pontos de contato. Desculpa. Possível na apresentadora anterior. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Então, o sprue normalmente eu coloco pela lingual, né, que a estética não vai ser tão importante, eu consigo remover, eu poderia modificar isso aqui de posição, vi que a Prime 1000 está pronta, eu vou iniciar a fresagem. Aí ele já calcula lá, como eu falei, uma coroa total ali, 10 minutos para ser fresado, então é muito rápido, né, o resultado, né, da restauração sendo confeccionado. Vai. Vai. Vou começar. Ele leu lá de novo o pininho lá embaixo, o bloco desce, quando subir vai começar a usinar. Ainda não inventaram o limpador de para-brisa para Prime 1000, né? Não. Molhada é difícil de visualizar. E aí vocês vão ver. Então a gente calculou, né? O tempo aqui depende do tamanho da restauração. Se eu for fazer uma coroa total, talvez seja um pouco mais de tempo. Se for num molar, é diferente que num central. Dependendo do material, vai demorar um pouco mais. Se o tessera vai demorar... com certeza. Não. Faz milagre. Aproveitar bloco. É produção. Tá? Aí, ó, pra gente dar continuidade aqui, e a gente não esperar esses 10 minutos, a não ser que tenha alguma pergunta, que eu acho que a gente podia fazer aqui, Adriano, é botar a câmera aqui pro meu modelo. Pode ser? Vamos lá. Peraí, deixa eu pôr uma luz para você. Eu vou aqui, ó, vou aqui na frente, pra gente não ter que mudar de posição. Não, peraí que eu vou pôr uma luz para você. Calma aí. Nada, pode ser aqui, aliás. Olha essa luz. Peraí.
Só a luz aqui já dá, eu acho. Não. Só essa luz aqui dá, não é não? É que se não corta aqui. Claro. Pega um outro laboratório lá, tem aquela luz lá. Pega lá. Mas vai cortar de qualquer forma, que eu vou usar essa câmera. Sim, peraí, então. A coroa vai ficar pronta. Essa resina, É um de silicato. É. 10 10 minutos. minutos. É imbatível, né? É muito rápido. E aí você começa a se ver. E eu acho que eu preciso disso, né? Não, aqui não usina cera não. Não. Aqui vai usinar PMMA, resina composta, zircônia de silicato. Resina feldespatia. Resina vai. Depende do tamanho da restauração, né? Então, essa mesma restauração em resina provavelmente seria um pouquinho menos, porque é mais fácil no modelo. Depende do material. Deucita vai também. Você usa aquele multicap? Aquele Então, o que eu uso, eu estou usando bastante o Tessera para ter caso, né, para aula. Em região anterior, o que funciona muito é o Emprescad, funciona bem. Em dente posterior funciona muito zircônia, funciona o Tessera, aí depende do que precisa. Muita resina composta e o PMMA para fazer essas restaurações sobre implante. Foi? Esse aqui, ups, esse aqui eu não preciso não. Corta lá, Paulo. Vamos aqui? Ó, aí no implante. Então no implante, ó. Beleza, tá atrás. Show. Pra cá. Tô. Ó, no implante aqui. Então nesse modelo eu inseri aqui, ó, um análogo Deixa aberto. pra gente poder escanear, tá? No Scampost, ó, tem como aproximar aqui ou não? Tem como dar um zoom aqui? Tem. Eu dou um zoom lá. Pode deixar. Quero que vocês colocar o equipamento aqui para me ajudar. Eu fico aqui, eu coloco. Pode deixar. Corta lá. Não, falta um pouquinho. Aí. Ó, então esse é o Scampost, né? Então o Scampost, a parte superior dele aqui, ó, ela é igualzinho ao T-Base, tá? Aí depois você chega aqui perto, vocês vão ver que tem a sobressalência aqui para eu conseguir colocar depois o meu Scambori, que é uma pecinha de plástico que encaixa perfeitamente lá no Scampost, tá? Então, né, o procedimento aqui clínico, eu vou levar essa boca. Dá pra ver? Ó, então eu vou levar ele à boca, vou parafusar no local. Como tem um índex ali, é interessante, obviamente eu tenho que encaixar isso no índex, senão a minha restauração vai rodar. Como procedimento, né, eu sempre tento deixar essa parte, aquela sobressalência para bucal, tá? E vou encaixar o meu Scambori no local. Então, verificado que ele está, que ele está certinho, ó, eu posso começar meu escaneamento. É isso que vai dizer qual é a posição do meu implante. Ok? Vamos para aqui? Faz aqui. Escaneia aí. Só um minutinho, deixa eu só fazer um detalhe aqui pra gente. Tem um guia cirúrgico? Dá para vocês verem aí, ó? Que eu vou chegar lá, peraí. Aí. Aqui, ó. Pra você saber onde você vai botar Tá. pra mim aí, pra ele não ficar toda hora me matando. Peraí.
Entendeu? Beleza. Isso aqui, aí eu vou na tela ali pra você, a hora que você pediu, eu vou na tela. Pronto. Fica aqui, ó. Tá. Ó, eu abri outro software aqui para eu poder tocar mais rápido, tá? Enquanto a registração tá fresando. Vou adicionar um novo caso, né, nesse mesmo paciente teste lá. E aí nesse caso aqui, ó, eu vou na minha na ferramenta aqui, que eu vou configurar. Tá mexendo lá. Eu vou na minha ferramenta de implante aqui. E aí eu tenho 3 opções, né? De coroa parafusada, de coroa suporte, ou no caso de uma prótese fixa onde eu não tenho dente. Então vamos fazer primeiro uma coroa parafusada. Eu troco aqui o sistema depois, tá? Para a gente poder entender como aquela coroa e restauração são feitas. O modo de desenhar, a mesma coisa da coroa, se eu quero o biogenérico, né, a biblioteca dele, se eu quero copiar o dente que já estava aqui, ou uma restauração provisória, ou se eu quero copiar o outro lado e colocar aqui. Ups, vou começar, desculpa. Vou colocar o biogenérico. O material que eu vou fabricar, então vamos supor que eu quero fazer isso então não são todos os materiais, né, que tem bloco perfurado. Então no caso aqui eu vou fazer um bloco de tessera perfurado e qual é a fresadora que eu vou utilizar. Aí eu tenho que dizer para o software como é que eu tô, né, o que eu vou utilizar. Lembra lá que eu falei? Eu vou utilizar o scan post, mas qual é o T-base que eu vou utilizar? É altura 1, altura 2? Qual é o fabricante, né? Então no meu caso aqui o T-base vai ser a Dentsply Sirona e eu tenho diferentes materiais aqui, ó. Eu tenho para Ankylus, eu tenho para o Astratec. Então qual é o implante que eu estou utilizando? Então no meu caso é o Ankylus com altura 1 e o que eu vou utilizar para escanear é o scan post, para o software calcular a diferença entre o scan post e o T-base, tá? E aí por fim o dente que eu vou trabalhar, primeiro molar inferior. Todas as informações estão aqui no lado direito e aí eu vou seguir adiante. Aí agora ele abre 4 telas, não são mais 3 telas. Eu preciso escanear a mandíbula sem o meu scan post, preciso escanear a maxila, a mordida, né, a oclusão, e eu também preciso escanear, ó, o corpo de escaneamento, o Scambori. Como o Scambori já está aqui, o primeiro a ser escaneado vai ser o meu corpo de escaneamento. Mesmo fluxo de trabalho, ó. Eu vou começar pela lingual. Vou até a lingual do outro lado. Oclusal. Ter certeza que eu escaneei meu Scambori. Oclusal do outro lado. Nesse momento, só vai ser importante eu escanear o Scambori propriamente dito. O tecido e as faces proximais não são feitas a partir desse escaneamento, tá? Então eu preciso ter dente e eu preciso... Desculpa. É porque é muito alto aqui para mim. Agora eu vou virar aqui, ó. Peraí. Tá. Eu só preciso ter os dentes para eu correlacionar esse escaneamento com o escaneamento que eu vou precisar, que é o escaneamento da gengiva e das faces proximais dos dentes adjacentes, ok? Então, ó, vou tirar o meu scan post e o meu Scambori da boca. Que eu não preciso mais. E aí eu vou falar para o computador, ó, que eu vou agora escanear a mandíbula, ok? Vocês vão ver que aqui no corpo de escaneamento, quer ir para cá? Você vai me falando. Quando relacionar um escaneamento a outro, vai aparecer um tiquezinho verde aqui que o software conseguiu relacionar os dois. Então vamos lá, ó. De novo, mesma coisa, ó. Lingual, olha o tiquezinho verde já com um dente ele já identificou, né, os dois escaneamentos.
Lingual de todos os dentes. Oclusal. Agora sim, ó, é importante eu girar a minha câmera, ó, pegar a distal desse lateral, desse pré-molar e a mesial do molar. Vou girar para bucal. Paro a câmera no pedal, volto na oclusal do outro lado, pego a proximal. E vou até a bucal do outro lado, tá? Então meu modelo inferior, ó, tá escaneado agora. Olha como escaneou dentro do implante. Se eu girar aqui, ó, olha o parafuso lá dentro. É incrível como a profundidade de escaneamento. É claro que esse escaneamento do parafuso ali não adianta nada para mim. O que determinou a posição do implante foi o meu escambore com os campos, tá? Preciso ainda fazer a maxila. Então vamos lá na maxila. Começo, ó, sempre na palatina, de um lado, lá lingual. Lingual de todos os dentes. Oclusal. Bucal de todos os outros dentes. Até mais ou menos a canino, a mão ficou meio torta aqui, parei um pouco antes. Bucal. Até mais ou menos do outro lado. Vocês notaram que aqui eu não estou cortando o modelo, tá? Só para andar um pouquinho mais rápido e não prender tanto vocês, já que eu falei muito. Mas o meu modelo está pronto, ó. Não preciso mais nada do que isso. A única coisa que está faltando é a minha vestibular ou a oclusão, né? Então, mais uma vez, o modelo está fechado, o paciente está fechando, é forte. Comecei meu escaneamento. Paciente ainda mordendo em oclusão, vou no outro lado. Escaneei a oclusão. Beleza? Só isso, gente. Não precisa mais nada. Vê que, né, a vestibular aqui deu o tiquezinho verde, que eu ocluí. No corpo de escaneamento, né, no escambore, ele deu o tiquezinho verde porque associa esse escaneamento com o escaneamento da mandíbula. Gui, vou te dar um cartão vermelho. Ó, aí eu vou seguir adiante, tá? Vou pro próximo aqui, ó, próximo passo. No próximo passo ele vai renderizar os modelos para eu poder começar a trabalhar com eles. Tá? Vai transformar um modelo que eu consiga trabalhar, né? Vai juntar essas diferentes escaneamentos, né? Para eu poder trazer modelo em oclusão, como a gente viu ainda há pouco. Vamos tirar essa coroa daqui? Ou não? Quer uma coisa de cada vez? Eu sou... Caixinha vai funcionando. Vai aqui, vai ali. Pode ir ou não? Por que não? Se eu não te enlouquecer, tá tudo certo. Não sou corintiano? Se fosse flamenguista, ia ser melhor. Vamos lá? Aí, ó, vou abrir aqui. E vou tirar... Vou tirar minha restauração. Aí vamos fazer o exercício lá que todo mundo quer fazer, né? Então, se eu pegar o meu dente que estava preparado, ó, vou deixar aqui, eu não fiz tramutaia não. Tá, me avisa aí. Vamos ver se ele vai encaixar aqui. Puxa uma extensão pra lá, pega lá no... Então, ó, eu nem cortei o sprue ainda, né? Consegue ver aqui? Peraí. Ou vamos aqui na bancada? Não, vai na bancada. Aguenta aí, peraí. Vamos fazer diferente, né? Só porque o bloco está batendo lá atrás. Mas se eu tirar o meu dente aqui do local, ó,